Olá, boa noite. Hoje é 8/2/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria e inteligência. Porque se o ser humano tiver sabedoria e inteligência, a pessoa vai agir com a sabedoria e com a inteligência. Porque se a pessoa não agir com a sabedoria e com a inteligência, a pessoa vai errar, vai falhar, vai cometer algo que não é bom, nem para si, nem para o seu próximo. E agir pelo Espírito é melhor ainda, que você vai agir segundo o fruto do Espírito. Veja como é que eu recebo o fruto do Espírito através de crer em Jesus Cristo, aceitar e se batizar. Desta maneira. Então eu digo uma coisa para você, Eliseu estava com Deus e já com Jesus, porque Jesus já existia naquele tempo, e com um exército celestial. Então Eliseu estava só ele com o servo dele naquela cidade, um exército cercando a cidade, e ele disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então se você crê em Deus, em Jesus Cristo, crê na palavra, ler, ouvir, orar, e se você crer, se tiver fé, estiver fazendo a vontade dele, Deus e Jesus Cristo vai estar contigo, o Espírito Santo. Mas não quer dizer que você tem que desafiar os outros, entendeu? Você não vai poder desafiar os outros. Não pode. Não pode desafiar ninguém. Não pode brigar, contender, semear contenda contra o seu próximo. Não, não, por ao contrário. Nós vamos crer em Deus, em Jesus Cristo, e viver a palavra dele, que crer na palavra dele. E o máximo se livrar de confusão, de contenda, do mal. É isso que nós temos para fazer. É isso que nós temos para fazer, é isso que nós temos que fazer. Então Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então você anunciar o evangelho é a vontade de Deus e de Jesus Cristo. Você anunciar. Ele liberou depois da ressurreição dele da morte, da crucificação. Ele entregou o Espírito. Então anunciar é totalmente legal aos olhos de Deus e de Jesus e do Espírito Santo. Ouvir também é. Ouvir é tão importante, e crer é mais ainda, e se batizar é mais ainda, porque você se livra da condenação. É salvação, está aqui. Então João capítulo 4, versículo... João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou nós, o ser humano. Então Ele não quer que nós pereçamos. Que crê nele, que aceitou ele, que se batizou, lógico, e não quer que nenhum ser humano pereça. Mas às vezes as práticas, o que o ser humano faz, o que o ser humano vive, o que o ser humano pratica, o que o ser humano escolhe, é que gera o perecer. Tanto aqui e que gerará o perecer eterno. Aí a pessoa tem que escolher aquilo que vai viver, aquilo que vai praticar, aquilo que vai fazer, aquilo que vai escolher. Se a pessoa escolher segundo o Novo Testamento, a pessoa vai ser salva. Se escolher contrário à vontade de Deus, de Jesus Cristo, a pessoa perecerá. Que o Espírito Santo fala ao seu coração. Então, 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja o moço que estava com ele. E o Senhor abriu os olhos do moço. Então Eliseu pediu, e Deus abriu os olhos do moço. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Cheio de cavalos de fogo e carros de fogo. Eram os que estavam com Eliseu e com o moço que servia a Eliseu. E veja o que foi que Eliseu falou. E como descer a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse. Então, como eles tinham descido a ele, o rei da Síria, o povo da Síria, tinha descido a eles, ele orou. Como descer a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Deus feriu todos os soldados, todo o exército que estava contra Eliseu e contra o jovem, e contra aquela cidade de cegueira.
e todos ficaram cegos. Então todos ficaram cegos. Então eles perderam o quê? Eles perderam a visão, perderam a vista. Por quê? Porque foram contra Eliseu, contra o moço, porque eles foram contra Deus, contra Jesus, contra o Pai Celestial, contra o Filho dele, contra a vontade do Pai Celestial. Sabe por que Deus feriu isso com segredo? Porque Deus não queria que eles lutassem, guerreassem, batalhassem. É como se Deus quisesse que eles estivessem em paz, que eles não guerreassem. E a guerra morriam 100 mil soldados, 25 mil. Era sangue no meio da canela. Não era uma mortinha acolá, uma mortinha acolá, uma mortinha ali, uma mortinha ali, não. Era 100 mil homens que caíam num dia, 25 mil. Então todos foram feridos de cegueira. Então todos aqueles que se levantaram e que foram contra a vontade do Senhor, não só sofrerão algum castigo, alguma punição, não só colherão alguma coisa ruim, mas perderão a vida eterna.